Olá, assombrosos! Hoje vamos falar sobre um dos temas mais sombrios da história: as bruxas. Feiticeiras, pactos profanos e maldições que ecoam até hoje. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum relato perturbador. E me digam nos comentários, de qual cidade vocês estão ouvindo este relato? O que você está prestes a ouvir vai gelar sua espinha. Então prepare-se, apague as luzes, coloque os fones de ouvido e mergulhe comigo no lado mais sombrio da realidade. Se você tem coragem, fique comigo. Primeiro relato. Recebi o caso em novembro de 1987. 3 crianças desaparecidas em 6 meses numa vila remota da Romênia, nos Montes Apuseni, região montanhosa da Transilvânia. Beliche era o nome do lugar. Uma vila de 200 habitantes perdida nas montanhas. O delegado regional estava desesperado e a pressão política aumentava. Eu era investigador criminal em Cluj-Napoca, a segunda maior cidade da Romênia. Havia 12 anos e tinha a reputação de resolver casos difíceis. Peguei minha pasta, um mapa rodoviário e o carro velho do departamento. A viagem até a vila levaria 4 horas por estradas precárias. Saí cedo, mas cheguei ao entardecer. A estrada de terra era péssima e me perdi 2 vezes. Quando finalmente vi as primeiras casas, o sol já tocava o topo das árvores. Beliche tinha talvez 200 habitantes. Casas de madeira escura, telhados inclinados, fumaça subindo das chaminés. E ao redor, envolvendo tudo como uma parede viva, a floresta óia. Nunca tinha visto árvores assim, troncos retorcidos, copas densas que bloqueavam a luz mesmo de tarde. A floresta não começava gradualmente, ela simplesmente estava ali, uma linha definida onde a civilização terminava. O vento que vinha dela trazia cheiro de terra molhada, musgo e algo adocicado que não consegui identificar. Algo que fazia meu estômago embrulhar. O padre da vila, Vassili, foi quem me recebeu. Homem de uns 60 anos, magro, ombros curvados como se carregasse peso invisível. Me levou até a casa paroquial, uma construção de pedra ao lado da igreja de madeira. Dentro cheirava a cera de vela e mofo. Ele me serviu tsuika caseira enquanto falávamos. Suas mãos tremiam ao segurar a garrafa. A primeira criança foi Anka. Tinha 4 anos. Desapareceu em abril, enquanto a mãe estendia roupa no quintal. A mulher entrou em casa por 2 minutos para buscar mais pregadores. Quando voltou, Anka não estava mais lá. Procuraram por 3 dias. Acharam o boneco de pano dela na beirada da floresta, pendurado num galho baixo, como se alguém tivesse colocado ali com cuidado. A segunda foi Mihai, 7 anos. Sumiu em julho durante uma festa da colheita. Estava brincando com outras crianças perto da praça. Um grupo de adultos bebendo tsuika perdeu ele de vista por talvez 5 minutos. Quando foram procurar, tinha desaparecido. Dias depois encontraram o sapato dele, também na beira da floresta. Estava limpo demais para ter sido usado numa fuga ou luta. A terceira foi Helena, 6 anos. Outubro. Desapareceu do próprio quarto durante a noite. A mãe acordou ao amanhecer e a cama estava vazia, a janela trancada por dentro, a porta trancada por fora. Não encontraram nada dela. Perguntei ao padre se havia suspeitos. Ele balançou a cabeça lentamente e encheu meu copo de novo. Os olhos dele estavam fundos, com olheiras roxas. Não são pessoas, ele disse. Foi a primeira vez que ele mencionou as Strigoi, as bruxas. Eu ri. Não consegui evitar. Era 1987, não a Idade Média.
O padre não pareceu ofendido, apenas me olhou com uma mistura de pena e resignação. Você vai entender, ele disse. Você vai ver. Passei os 3 dias seguintes entrevistando famílias. Todos contavam a mesma história, com variações mínimas. Crianças pequenas, desaparecimentos impossíveis, objetos encontrados na floresta. E todos, absolutamente todos, mencionavam as Strigoi com medo genuíno nos olhos. Mulheres velhas, diziam, que viviam na floresta, que precisavam de sangue jovem para seus rituais. Superstição de aldeia, pensei. Medo coletivo criando monstros imaginários, porque a alternativa era aceitar que um predador humano estava entre eles. No 4º dia, decidi investigar a floresta. O padre tentou me convencer a não ir. Disse que ninguém entrava lá, que mesmo os caçadores mais experientes evitavam o interior, que havia clareiras onde nada crescia e árvores que sangravam seiva vermelha. Folclore, respondi. Vou precisar de alguém que conheça as trilhas. Ele hesitou muito antes de mencionar Yuan, um homem de meia-idade que caçava ilegalmente e conhecia a floresta melhor que qualquer um. Vivia sozinho numa cabana no limite da vila. As pessoas evitavam ele. Encontrei Yuan na manhã seguinte. Ele estava cortando lenha no quintal. Tinha braços grossos, barba cerrada e uma cicatriz que ia da orelha até o queixo. Quando expliquei o que queria, ele cuspiu no chão e disse que não. Insisti. Ofereci dinheiro. Ele continuou dizendo não. Foi só quando mencionei as crianças desaparecidas que ele parou de cortar lenha. Me olhou por um longo tempo, avaliando algo. 3 horas, ele disse finalmente. Não fico depois disso, e você faz exatamente o que eu mandar. Entramos na floresta ao meio-dia. O contraste foi imediato e brutal. Dentro das árvores, a temperatura caía uns 10 graus. A luz do sol mal penetrava e o que chegava era esverdeada, filtrada pelas copas densas. O silêncio era pesado e errado. Sem pássaros, sem insetos, sem nada além do som das nossas botas na terra úmida. Yuan andava na frente com um rifle velho nas costas. Não falava nada, apenas seguia trilhas invisíveis que só ele conseguia ver. O cheiro adocicado que senti no primeiro dia estava mais forte ali dentro, enjoativo e penetrante. Fazia minha cabeça latejar. Depois de 40 minutos caminhando, Yuan parou. Apontou para a frente. Através das árvores vi uma clareira. Entramos devagar. Era um círculo perfeito de uns 20 metros onde nada crescia. Apenas terra nua e pedras dispostas em padrões que pareciam propositais. No centro havia uma fogueira apagada com cinzas antigas. E ao redor, pendurados nos galhos das árvores que cercavam a clareira, havia dezenas de bonecas. Não eram bonecas compradas. Eram feitas à mão com galhos, tecido velho e palha. Tinham os rostos pintados com carvão. Algumas tinham cabelo humano costurado. Todas olhavam para o centro da clareira. O vento as balançava levemente, criando um rangido constante de madeira contra madeira. Senti a pele arrepiar. Yuan estava pálido e suava apesar do frio. Ele murmurou algo em romeno antigo que não entendi. Uma reza, talvez. Caminhei até o centro. Agachei perto das cinzas. Havia ossos ali, pequenos. De animais, tentei me convencer. Coelhos, pássaros. Mas a forma de alguns era perturbadoramente familiar. Peguei um graveto e remexi as cinzas. Encontrei um pedaço de tecido meio queimado, azul com bolinhas brancas. Meu estômago gelou. A mãe de Anka tinha dito que ela usava um vestido azul com bolinhas brancas no dia do desaparecimento. Temos que sair.
Ioan disse atrás de mim. Sua voz estava rouca. Agora, por quê? Ele apontou para o chão ao redor da fogueira. Só então percebi pegadas. Dezenas delas, pequenas de pés descalços, todas convergindo para o centro. Mas não havia pegadas saindo, como se as crianças tivessem simplesmente aparecido ali e depois desaparecido. E tinha outra coisa, pegadas maiores, de pés adultos também descalços, mas os dedos eram longos demais, curvados, quase como garras. Saímos da clareira. Ioan andava rápido agora, quase correndo. Eu o seguia, tropeçando em raízes, minha respiração curta. A floresta parecia mais escura, as árvores mais próximas, o cheiro adocicado mais forte. Foi quando ouvi um som que veio de algum lugar à nossa esquerda. Uma risada, aguda, infantil, mas com algo errado na entonação, como se fosse uma imitação de risada de criança feita por algo que não entendia completamente como crianças riem. Ioan parou. Seu rosto estava branco. Ele destravou o rifle. Não olhe. Ele sussurrou. Não importa o que ouvir. Não olhe para os lados. Apenas me siga. Continuamos. A risada seguiu conosco. Sempre à esquerda, sempre na mesma distância. Às vezes, se multiplicava. 2, 3, 4 vozes, todas agudas e falsas. E entre as risadas, ouvi palavras. Romeno antigo que mal conseguia entender. Mas uma palavra se repetia. Mami, mamãe. Senti algo tocar minha mão, gelado e úmido. Girei a cabeça instintivamente. Não olhe! Ioan gritou, mas já tinha olhado. Entre as árvores, a uns 5 metros, havia uma figura. Era uma mulher, ou tinha sido. A pele era cinza e esticada sobre os ossos. O cabelo branco e longo arrastava no chão. Usava algo que parecia um vestido preto podre. Mas o pior eram os olhos, completamente pretos, sem branco, sem íris, apenas escuridão líquida. Ela sorriu. A boca se abriu demais, mostrando dentes amarelos e pontiagudos. E então ela começou a andar na nossa direção. Não caminhava normalmente. Os joelhos dobravam para trás como pernas de inseto. Os braços eram longos demais e os dedos terminavam em unhas pretas e curvadas. Corre! Ioan gritou. Corremos! A floresta explodiu em sons. Risadas por todos os lados, galhos quebrando, passos descalços batendo na terra. E aquele cheiro adocicado ficou tão forte que comecei a engasgar. Era cheiro de carne podre, disfarçado de mel. Não sei quanto tempo corremos. Meus pulmões queimavam e minhas pernas tremiam. Tropeçava a cada 2 passos. Ioan me puxava, me mantinha de pé. O rifle dele disparou uma vez, o som ecoando entre as árvores. Não sei se acertou algo. Não olhei para trás. De repente havia luz. A borda da floresta. Atravessamos a linha de árvores e caímos de joelhos na grama. Atrás de nós, os sons pararam instantaneamente, como se encontrassem uma parede invisível. Olhei para trás. A floresta estava parada, silenciosa, as árvores imóveis. Mas na escuridão entre os troncos, vi vultos, vários, mulheres altas e retorcidas observando, esperando. Ioan estava vomitando na grama. Quando terminou, limpou a boca e me olhou. Agora você sabe, ele disse. Voltei para a vila em choque. O padre estava esperando na igreja. Quando viu minha cara, apenas assentiu tristemente. Me levou até o altar e acendeu velas. Começou a rezar em latim. Contei a ele o que tinha visto. Esperava que duvidasse, que dissesse que era histeria. Mas ele apenas continuou rezando. Quando terminou, me deu um copo de vinho da comunhão.
Minhas mãos tremiam tanto que derramei metade. As Strigoi, ele explicou, eram mulheres da vila que tinham morrido há muito tempo, séculos talvez, amaldiçoadas por práticas obscuras, bruxaria, pactos com entidades antigas. Ficaram presas entre a vida e a morte. Precisavam de sangue jovem para se manterem. Crianças eram preferidas, puras, inocentes. A floresta as protegia. Qualquer um podia entrar, mas era difícil sair se elas decidissem. Elas não podiam deixar as árvores. Havia uma barreira, um limite que não conseguiam cruzar. Por isso pegavam as crianças, atraíam elas para dentro, às vezes com imitações de vozes familiares, às vezes com ilusões, às vezes simplesmente apareciam nas casas à noite, quando a proteção das famílias estava fraca. E não havia nada que eu pudesse fazer, nada que a polícia, o governo ou qualquer autoridade pudesse fazer. Era algo além disso, algo antigo e terrível que existia antes das leis dos homens. Fiquei em Belis mais 3 dias. Entrevistei mais pessoas. Vasculhei registros velhos na igreja. Encontrei menções de desaparecimentos de crianças que remontavam ao século XVIII. Sempre em grupos de 3. Sempre próximo da floresta. Sempre sem corpos. No último dia, outra criança desapareceu. Radu, 5 anos. Sumiu do quintal enquanto o pai consertava o telhado. Organizaram uma busca imediatamente. Eu fui junto. Ficamos na beira da floresta, gritando o nome dele. Ninguém entrou. Ao anoitecer, o pai de Radu começou a andar em direção às árvores. A esposa tentou segurá-lo. Ele a empurrou e continuou. "Vou buscar meu filho", ele gritava. "Vou trazer meu filho de volta." Ioan e outros homens o seguraram. Ele lutou, berrou, chorou, mas não o deixaram entrar. Sabiam que seria inútil, que ele nunca voltaria. Ou pior, que voltaria como outra coisa. Escrevi meu relatório no caminho de volta para Cluj-Napoca. Fiz parecer oficial. Desaparecimentos sem evidências conclusivas. Possível sequestrador operando na região. Recomendação de vigilância aumentada. Palavras vazias que não significavam nada. Não mencionei Strigoi, bruxas ou mulheres mortas vivendo na floresta. Quem acreditaria? O delegado arquivou o caso. Disse que eu tinha feito o possível. Me ofereceu férias. Recusei. Voltei ao trabalho investigando roubos e fraudes. Coisas normais. Coisas que faziam sentido. Mas não consigo esquecer. Acordo de noite suando, lembrando daquela risada infantil falsa, daqueles olhos completamente pretos, daquela mão gelada tocando a minha. E penso nas crianças. Anka, Mihai, Helena, Radu. O que aconteceu com elas naquela clareira? O que as Strigoi fizeram? Às vezes pego o telefone para ligar para Belis, perguntar se houve mais desaparecimentos. Mas nunca completo a chamada. Tenho medo da resposta. Tenho medo de ouvir que sim, que mais 3 crianças sumiram. Que o ciclo continua, que sempre continuará. E tenho medo de algo mais. Nas últimas semanas, comecei a sentir aquele cheiro de novo, adocicado e enjoativo, principalmente à noite, principalmente quando estou sozinho. Digo a mim mesmo que é imaginação. Trauma, memória olfativa persistente. Mas ontem, quando cheguei em casa, depois do trabalho, encontrei algo na minha porta. Uma boneca pequena feita de galhos e palha, com cabelo humano costurado e olhos pintados de preto. Está na minha mesa agora, olhando para mim enquanto escrevo isso. Não consigo jogá-la fora, não consigo queimá-la. Apenas fico aqui, olhando de volta, esperando para ver o que vem depois. Porque agora eu sei. A floresta não esquece quem entra. E as Strigoi não perdoam quem vê demais. A boneca acabou de se mover, tenho certeza.
A cabeça virou levemente na minha direção. Lá fora ouço risadas de criança, mas não há crianças neste prédio. Segundo relato, a voluntária. Comecei a fazer trabalho voluntário em agosto de 2023. Todo sábado de manhã, eu e um grupo de voluntários distribuíamos marmitas e café quente para moradores de rua no centro de São Paulo. Tínhamos acabado de sair de um relacionamento complicado. Estava estagnada no trabalho e sentia que precisava fazer algo que desse propósito à minha vida. Tinha 28 anos e a sensação de estar desperdiçando meu tempo. Foi no terceiro sábado que conheci ela. Estava sentada sozinha num banco da praça, afastada dos outros moradores de rua. Usava várias camadas de roupas sujas e um lenço vermelho desbotado amarrado na cabeça. Devia ter uns 60, talvez 70 anos. O rosto era enrugado e manchado pelo sol. As mãos eram cheias de veias salientes e tremiam levemente quando pegou a marmita que ofereci. "Obrigada, querida", ela disse com voz rouca e cansada. Depois tossiu forte, cobrindo a boca com o lenço vermelho. "Você está bem?", perguntei, me agachando ao lado dela. Ela me olhou com olhos fundos e cansados, mas havia algo neles, uma intensidade estranha. "Agora estou", ela disse com um sorriso que não alcançou os olhos. Voltei na semana seguinte e ela estava no mesmo lugar. E na outra semana também, sempre sozinha, sempre com aquele lenço vermelho, sempre tossindo. Comecei a trazer coisas extras para ela, um casaco que não usava mais, um cobertor, remédio para tosse que comprei na farmácia. Ela aceitava tudo com aquele mesmo sorriso estranho e olhos intensos demais. "Você é muito gentil", ela dizia. "Não tenho ninguém. Ninguém mais se importa." Sentia pena dela. Parecia tão sozinha, tão frágil. Foi na quinta semana que ela me pediu o número de telefone. Para conversarmos, ela disse, para eu não me sentir tão só. Hesitei, mas dei. Afinal, qual o mal? As ligações começaram naquela mesma noite. Às 8 da noite, meu celular tocou. "Oi, querida." A voz rouca disse. Só queria ouvir sua voz. Me sinto menos sozinha assim. Conversamos por 15 minutos. Ela fazia perguntas sobre minha vida, meu trabalho, meus sonhos. Parecia genuinamente interessada. As ligações se tornaram diárias, sempre às 8 da noite. Às vezes, ela ligava 2, 3 vezes por dia. Começou a ver aparecer em lugares que eu frequentava. Na padaria perto de casa, no ponto de ônibus onde eu pegava condução para o trabalho. "Eu estava passando por aqui e vi você", ela dizia sempre. Era estranho, mas eu me sentia mal em reclamar. A mulher era moradora de rua, claramente solitária. Quem era eu para negar companhia a alguém que não tinha ninguém? E então minha vida começou a mudar, drasticamente. Recebi uma promoção inesperada no trabalho. Do nada fui chamada na sala do diretor e me ofereceram uma posição que nem sabia que estava vaga. Salário dobrado, escritório próprio. Conheci alguém. Um cara incrível que apareceu na minha vida como mágica. Inteligente, bonito, atencioso. Em 2 semanas estávamos namorando sério. Minha pele melhorou. Meu cabelo ficou mais brilhante. Tinha mais energia. As pessoas comentavam que eu estava radiante. Tudo estava perfeito. E quanto mais minha vida melhorava, mais ela ligava, mais aparecia, mais queria
estar perto. Comecei a notar mudanças nela também. As rugas pareciam menos profundas, a pele menos manchada, a postura mais ereta. Ela não tossia tanto. O lenço vermelho ainda estava lá, mas ela parecia diferente, mais jovem de alguma forma. Estranhei, mas não dei muita importância. Talvez fosse porque estava se alimentando melhor. Talvez tivesse conseguido abrigo. Mas os comportamentos dela ficaram mais estranhos. Aparecia na porta do meu prédio sem avisar. Ligava 10, 15 vezes por dia. Quando eu não atendia, deixava mensagens longas e confusas. Você é minha única amiga. Não me abandona, por favor. Tinha algo nos olhos dela agora. Uma fome, uma necessidade que me deixava desconfortável. Foi quando comecei a encontrar coisas na minha casa. O lenço vermelho dela apareceu na minha cama. Não fazia ideia de como tinha chegado lá. Minha porta estava trancada. Pequenos sacos de tecido com ervas secas dentro apareceram embaixo do meu travesseiro. Tinha um cheiro forte e adocicado que me dava náusea. Velas pretas queimadas pela metade no peitoril da janela da cozinha. Um boneco de pano com cabelo loiro como o meu costurado na cabeça. Encontrei escondido no armário do banheiro. Meu coração disparou. Liguei para ela pela primeira vez. Como essas coisas entraram na minha casa? Perguntei tentando manter a voz calma. Que coisas, querida? Ela respondeu com voz que não parecia mais tão rouca. Quase suave agora. O lenço, as ervas, o boneco. Silêncio do outro lado. Depois uma risada baixa. Não sei do que você está falando. Preciso de um tempo. Falei com voz firme. Preciso de espaço. Por favor, pare de me ligar tanto. Outro silêncio. Depois ela disse com voz que soou diferente. Mais jovem, mas também mais fria. Tudo bem, querida, se é isso que você quer. E desligou. As coisas começaram a desmoronar no dia seguinte. Acordei me sentindo estranha, cansada de um jeito que não tinha sentido há meses. Olhei no espelho e havia uma sombra escura embaixo dos meus olhos que não estava lá ontem. No trabalho, cometi um erro grave que quase custou um cliente importante. Meu chefe me chamou na sala e pela primeira vez desde a promoção, me repreendeu duramente. Briguei com meu namorado por algo bobo. Ele saiu batendo a porta. Quando cheguei em casa, a planta da sala, que sempre foi saudável e verde, estava murcha e marrom. As folhas caíam ao toque. Nos dias seguintes, piorou. Mais plantas morreram, todas elas. Mesmo regando, mesmo colocando no sol, murchavam e apodreciam em questão de horas. Meu cabelo começou a cair. Acordava com fios no travesseiro, no ralo do chuveiro. Quando passava a mão, vinham mechas inteiras. A pele do meu rosto ficou seca e sem vida. Rugas começaram a aparecer ao redor dos olhos e da boca. Rugas que não estavam lá semana passada. E a tosse, Deus, a tosse. Começou seca e irritante. Depois ficou mais forte, mais constante. Tossia tanto que minha garganta ficava em carne viva. Meu namorado terminou comigo. Você mudou, ele disse. Não sei o que aconteceu, mas você não é mais a mesma pessoa. Fui demitida. Disseram que meu desempenho tinha caído drasticamente, que eu parecia doente.
que precisava tirar um tempo. Em 3 semanas perdi tudo que tinha ganho. Eu estava diferente, fisicamente diferente. Quando me olhava no espelho, via alguém 10, 15 anos mais velha. As mãos tremiam levemente. A postura estava curvada. Tossia constantemente e precisava cobrir a boca com um lenço. Foi quando encontrei ela novamente. Estava voltando do mercado, carregando sacolas pesadas que antes carregaria com facilidade, mas agora me deixavam ofegante. Vi uma mulher caminhando na minha direção. Levei alguns segundos para reconhecer. Era ela. Mas não era. A mulher que vinha na minha direção parecia ter 35 anos, no máximo 40. O rosto era suave e sem rugas. A pele brilhava com saúde. Os olhos eram vibrantes. Ela não tossia. Andava ereta e confiante. Usava roupas limpas e bem cuidadas. O cabelo estava arrumado e no pescoço, amarrado com descuido elegante, estava o lenço vermelho. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso largo e satisfeito. "Olá, querida", ela disse com voz que soava jovem e forte. "Você não está bem?" Fiquei congelada olhando para ela, minha mente tentando processar o impossível. "O que você fez comigo?" Consegui sussurrar. Ela inclinou a cabeça, fingindo confusão. "Do que você está falando? Olha para você, olha para mim. Você está jovem e eu estou envelhecendo." Ela completou, ainda sorrindo. "Sim, notei." Meu coração batia descontrolado. "Você fez alguma coisa. As coisas na minha casa, os objetos. Você, eu só queria uma amiga." Ela disse com voz suave, mas havia algo cruel nela agora. Alguém que se importasse. E você se importou. Tanto. Foi tão generosa, tão gentil. Deu tanto de si. Ela se aproximou e eu recuei tropeçando. "Foi por acaso." Ela continuou. "No começo, percebi que quando você me dava atenção, carinho, cuidado, eu me sentia melhor, mais forte, mais viva. E você parecia tão cheia de vida, tão radiante. Tinha tanto para dar." "Você está me matando", sussurrei com lágrimas escorrendo. Ela deu de ombros. "Você pode parar. Basta voltar, ser minha amiga de novo, me dar atenção, cuidar de mim. Aí eu te devolvo tudo, sua juventude, sua sorte, sua vida. E se eu não voltar?" Ela sorriu mais largo. "Então continue murchando, envelhecendo, apodrecendo, sozinha e esquecida, como eu era." Virou e foi embora. O lenço vermelho balançando levemente enquanto ela caminhava com passos leves e joviais. Cheguei em casa tremendo. Tranquei todas as portas e janelas. Joguei fora tudo que ela tinha me dado. O casaco, o cobertor. Queimei os saquinhos de ervas. Quebrei o boneco de pano e joguei no lixo. Mas não adiantou. Continuei piorando. Desesperada, comecei a pesquisar. Passei noites acordada lendo sobre bruxaria, feitiços, azarações. Encontrei fóruns, blogs, relatos de outras pessoas. Descobri sobre amarrações, sobre trabalhos de ligação, sobre como bruxas sugam energia vital de outras pessoas através de laços emocionais. Quanto mais você se importa, mais poder ela tem sobre você. Encontrei instruções para quebrar o vínculo. Precisava cortar o laço emocional completamente. Não só fisicamente, mas energeticamente. Comprei ervas específicas numa loja esotérica. Arruda, alecrim, sal grosso. Segui as instruções que encontrei online. Fiz um banho de descarrego. Queimei incenso de proteção. Coloquei sal grosso em todos os cantos da casa.
E então fiz a parte mais difícil. Escrevi uma carta para ela, dizendo que perdoava, que desejava o melhor, mas que nossos caminhos se separavam aqui, que cada uma seguiria seu destino. Não era verdade, eu a odiava, mas li que o perdão quebra laços energéticos, que você precisa liberar a pessoa completamente, sem raiva, sem mágoa, sem medo. Então fingi. Escrevi como se realmente perdoasse, como se genuinamente desejasse bem. Queimei a carta e joguei as cinzas no vaso sanitário. Dei descarga 3 vezes. Dormi pela primeira vez em semanas. Acordei me sentindo diferente, mais leve, como se um peso tivesse sido tirado do meu peito. Fui até o espelho. As rugas estavam menores, a pele menos pálida, os olhos menos fundos. Nos dias seguintes, melhorei gradualmente. Não voltei a ter 28 anos da noite pro dia, mas fui rejuvenescendo, recuperando cor, vida, energia. A tosse parou. As mãos pararam de tremer. Meu cabelo voltou a crescer. Demorou 2 meses até eu me sentir normal novamente. Não consegui recuperar o emprego ou o namorado, mas consegui outros. Reconstruí. Nunca mais a vi. Às vezes me pergunto se era real, se realmente aconteceu ou se foi algum tipo de colapso nervoso, uma depressão mascarada, um problema de saúde que coincidentemente melhorou quando fiz aqueles rituais. Quero acreditar que foi coincidência, que ela era só uma mulher solitária e perturbada, que o envelhecimento foi estresse, que tudo tinha explicação lógica. Mas tem dias que passo pelo centro da cidade e vejo uma jovem bonita distribuindo comida para os moradores de rua. Ela sorri e conversa com eles gentilmente. E sentada num banco da praça, observando com olhos intensos demais, está uma mulher velha de lenço vermelho. Às vezes nossos olhares se cruzam e ela sorri, como se soubesse que sei. Como se estivesse dizendo que logo, muito em breve, vai precisar recomeçar. E torço para que a jovem voluntária seja mais esperta que eu fui. Obrigado por chegar até aqui, assombrosos. Se você conseguiu acompanhar esta história até o fim, parabéns. Você enfrentou o lado mais sombrio da realidade comigo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos próximos relatos. Se você tem coragem, fique comigo.